overspeed, 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 overspeed. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mayday Cast, o podcast dos acidentes aéreos. Esse podcast é feito especialmente para você, entusiasta da aviação, e para aqueles que também gostam de fatos históricos. O propósito do podcast não é fazer sensacionalismo com os acidentes, nem te deixar com medo de voar, mas recontar os acidentes ao longo da história, fatos marcantes e curiosidades. Vale ressaltar que cada acidente, de certa forma, contribui para deixar a aviação cada vez mais segura. Em 31 de janeiro de 2000, Aeroporto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, em Puerto Vallarta, México. Puerto Vallarta é uma cidade turística na costa pacífica do México, no estado de Jalisco. Conhecida por suas praias, pelos esportes aquáticos e pela vida noturna, recebe muitos turistas praticamente durante o ano todo. No comando está o capitão Edward Ted Thompson, de 53 anos, que acumula 17.750 horas de voo, mais de 4.000 neste tipo de avião. Seu copiloto é William Bill Tensky, de 57 anos, que tem 8.140 horas de voo, a maioria neste tipo de avião. Às 14h30, o voo Alaska 261 decola de Puerto Vallarta. Uma hora e 30 minutos depois, se encontram a 31.000 pés de altitude sobre a costa do Pacífico. Porém, os pilotos notam algo estranho. O estabilizador horizontal não se move. Verificam o manual de operação para solucionar o problema, mas mesmo assim o estabilizador segue sem se mover. Por algum motivo, o estabilizador horizontal está preso. Os pilotos acreditam ser uma falha do controle elétrico do estabilizador. O estabilizador estava preso, deixando o nariz do avião levemente inclinado para baixo. Desativam o piloto automático e assumem os controles para evitar que o avião desça. Os pilotos fazem contato com o centro de manutenção da empresa solicitando ajuda. O centro de manutenção em terra informa aos pilotos que sua aeronave não havia registrado nenhum problema nos últimos 30 dias. O capitão comenta que não há nada registrado no livro de bordo. Quase um minuto depois, a manutenção chama os pilotos e perguntam: "Vocês querem alternar para Los Angeles ao invés de São Francisco? Qual a razão disto?" O capitão responde que em São Francisco está chuvoso e ventando, que seria mais prudente prosseguir para um aeroporto onde a pista esteja seca. A manutenção aceita a decisão e os pilotos continuam consultando os manuais de operação para descobrir o que mais pode ser feito. Alguns minutos depois, a manutenção chama novamente e pergunta para os pilotos se eles já tentaram puxar as alças e os comandos da direita.
O capitão responde: olha, já tentamos de tudo aqui, mas se você tiver alguma dica sobre algum circuit breaker, adoraria saber. Enquanto os pilotos ainda tentam liberar o estabilizador, ouve-se o som de uma batida surda. Stabilizer motion. Seguido do acionamento do estabilizador horizontal. O MD-80 entra no mergulho repentinamente. O capitão pergunta ao copiloto se ele tem o avião. O copiloto responde: o que está fazendo? O capitão responde: está pior, solte, solte. O alarme de velocidade excessiva começa a soar na cabine. O capitão pede por spoilers, que são dispositivos posicionados nas asas do avião com a função de diminuir a sustentação e a velocidade da aeronave. O capitão Thompson chama o centro de controle e informa: Alaska 261, estamos no mergulho aqui. Center Alaska 261, we are in a dive here. A torre não entende e pede que eles repitam novamente. Alaska 261, say again. Eles respondem com dificuldade: mergulho vertical. Vertical pitch. Alaska 261, say again, sir. Estamos fora de 26 mil pés, estamos num mergulho vertical. Não um mergulho ainda, mas perdemos o controle do nosso avião. Yeah, we're at 26,000 feet. We are in a vertical dive. Not a dive yet, but we've lost vertical control of our airplane. Alaska 261, roger. Capitão Thompson diz: estamos em 237. Bem, estamos recuperando o controle do avião. We're at 23.7, request, yeah, we got it back under control there. Oh, yeah, okay. A torre pergunta: Alaska 261, diga qual altitude desejam. Alaska 261, say the altitude you'd like to remain at. Eles perderam muita altitude, mas parecem ter conseguido estabilizar o avião. A torre chama novamente e pergunta: Alaska 261, reporte sua condição. Alaska 261, say your condition. Capitão Thompson informa: estamos a 24 mil pés, meio estabilizado. 261, we're at 24,000 feet, kind of stabilized. Estamos desacelerando e vamos ver se conseguimos resolver esse problema. We're blowing here, and we're gonna do a little troubleshooting. O capitão ainda solicita um bloqueio de altitude entre 20 e 25 mil pés. Can you give me a block between 20 and 25? A torre acata a solicitação e solicita que eles mantenham o bloqueio de altitude e permaneçam no nível de voo entre 200 e 250. Alaska 261, maintain block altitude by level 200 through by level 250. Na cabine, ainda sob o efeito da adrenalina, os pilotos conversam sobre o ocorrido e tentam várias configurações para evitar que o mergulho ocorra novamente e que possam pousar em segurança. O Centro de Controle de Los Angeles avisa aeronaves voando nas proximidades dos problemas enfrentados pelo Alaska 261. Duas aeronaves são contactadas, um Aero Commander de prefixo November 50 Delta X-Ray e um Embraer 120 Brasília da empresa regional SkyWest voo 5154. A torre informa ao Commander que há tráfego a 1 hora à sua direita e pede que fique de olho no MD-80 que tem enfrentado problemas. Zero Delta X-ray, right? Just kind of keep your eye on him. He's having some pretty bad problems up there right now. As far as we know right now, he doesn't have any intent to go below 17,000, but keep your eye on him, okay? Will do, Delta X-ray. Thanks. Na cabine de comando do MD-80, os dois pilotos começam a reduzir a velocidade e acionam os flaps, inicialmente baixados para a posição de 11 graus,
o MD-80 começa a apresentar novamente dificuldades de controle. Os pilotos entre si discutem o que pode ser e decidem pousar diretamente em Los Angeles. Porém, novamente, se ouve um barulho. Stabilizer motion. O avião começa a mergulhar novamente. A cena é observada pelo Aero Commander, que chama o controle de Los Angeles alarmado. Los Angeles 50 Delta X-Ray, aquela aeronave está mergulhando. Hi, 0 Delta X-ray. That plane has just started to do a big, huge plunge. A torre responde: ok, entendido, mergulhando. A big, huge plunge. Thank you. A torre faz contato com SkyWest 5154 e pergunta qual a situação. SkyWest diz que a situação está feia, que o nariz do MD-80 está muito para baixo e descendo rapidamente. Yes, sir. I concur. He is definitely in a nose-down position, descending quite rapidly. Okay, very good. O Aero Commander chama a torre e informa: eles estão invertidos, senhor. Plane's inverted, sir. A torre agradece e pergunta ao SkyWest 5154 se eles avistam a aeronave. Very good. It looks like he's turning over in front of you now, Skywest 5154. You still got your eyes on him, sir? SkyWest confirma: definitivamente, senhor, estão fora de controle. Sir, definitely out of control. Okay, very good. Enquanto o avião voa invertido, os pilotos lutam para controlar o avião. SkyWest confirma: a aeronave está mesmo invertida. Yeah, he's inverted. Okay. O MD-80 mergulha invertido rumo ao Oceano Pacífico. Dentro da cabine do comando do Alaska 261, a situação é caótica. O MD-80 não apenas inicia um mergulho acentuado, como entra em parafuso e põe-se a girar sobre seu eixo longitudinal. Os pilotos desesperados tentam retomar o controle da aeronave, mas mal conseguem se comunicar em meio à cacofonia de alarmes e objetos voando pela cabine. Eles agora tentam, em vão, segurar a aeronave e gritam entre si. Overspeed. 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 20 segundos depois, o Commander confirma a terrível notícia. Controle. Ele acaba de bater na água. And he's just hit the water. SkyWest 5154, em um tom de lamento e hesitação após assistir ao trágico acidente, comenta: sim, controle. Ele acaba de bater na água. Ele bateu na água. Ele caiu. Yes, sir. He hit the water. He's down. O avião se parte em milhares de pedaços. As 88 pessoas a bordo falecem. Os investigadores descobrem que o parafuso de fixação que regula o ângulo do estabilizador falhou. Isso ocorreu devido a uma má manutenção. Os técnicos não lubrificaram o parafuso adequadamente e isso prendeu o estabilizador. Os fios do parafuso entraram em colapso por todas as forças envolvidas no voo, gerando um efeito contrário em sua função. A NTSB, órgão que investigou o acidente, descobriu o mesmo problema em outros MD-80. A empresa havia reduzido as manutenções para aumentar seu lucro. Devido a isso, a Air Alaska
foi obrigado a pagar uma indenização milionária às famílias das vítimas. Pelas ações heróicas dos pilotos, foi-lhes concedida uma medalha de ouro por parte da Associação de Pilotos de Linha Aérea. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos.